As alterações na genitália podem ser congênitas, de nascença, adquiridas por partos e cirurgias ou simplesmente causadas pelo tempo e envelhecimento. E podem gerar ansiedade, depressão, perda de autoestima, insatisfação sexual nas mulheres que valorizam a aparência pessoal, bem como a sexualidade. Sobre problemas relacionados com a estética genital, nós conversaremos agora com o Dr. Marcos Manzotti, que é cirurgião plástico. Doutor, qual o perfil de mulheres que buscam esse tipo de cirurgia e por quê? O cirurgião plástico ele atua na estética genital feminina através de 3 vias principais. Na hipertrofia dos pequenos lábios. Por quê? Porque a mulher ela chega com aquela queixa de que tem um excesso de pele por dentro dos grandes lábios, que são os pequenos lábios. E esse excesso de pele gera mau cheiro, acúmulo de secreção e pode gerar até sangramento. Elas reclamam que raspa na calcinha, que gera um desconforto, em alguns biquínis pode se tornar visível e tudo mais. Então, além de uma questão de higiene, é uma questão estética também. Uma segunda queixa seria o excesso de gordura naquela região da vulva e do monte de Vênus, que a gente chama, que fica acima do osso pubis. Esse excesso de gordura ele pode se tornar tão saliente que é visível até em roupas menos apertadas, calça jeans não tão apertada, o vestido até pode ficar saliente e principalmente na praia. Isso incomoda muitas mulheres. E basicamente a queixa é estética. Outra queixa que existe é a queixa com relação à falta de gordura nessa região do monte de Vênus e da vulva. Isso acontece já em mulheres de mais idade, pré-menopáusicas ou pós-menopáusicas, que levam à atrofia dessa gordura e perdem um pouco da sua jovialidade na região íntima. Quais são os tratamentos, doutor? Bom, o tratamento da hipertrofia dos pequenos lábios, que é aquele excesso de pele na região íntima feminina, é feito com ressecção direta. Ela é feita no centro cirúrgico, com anestesia raquial ou peridural, pode ser feito com anestesia local e sedação, e é ressecado através de várias formas, existem várias técnicas, e isso depende do grau de hipertrofia de cada pequeno lábio. Tem uma classificação para isso e conforme a classificação, existe uma técnica específica para cada caso. Já o tratamento da hipertrofia do tecido adiposo, que deixa o excesso de gordura acima do osso pubis da mulher, é feito basicamente com lipoaspiração. E em alguns casos, existe a necessidade de ressecção direta de pele e gordura. São casos mais extremos, são casos geralmente de pacientes que perderam muito peso e tem um excesso de pele nessa região que deve ser retirado também para suspender toda essa região genital que houve um descenso por excesso de pele, né, e provavelmente de gordura. Doutor, e quanto ao pós-operatório, é tranquilo? E em quanto tempo a pessoa pode voltar a ter atividade sexual? Pós-operatório, apesar de ser uma cirurgia em uma região íntima e muito sensível da mulher, ele não é dolorido. Ele é um pós-operatório em que há, na maioria das vezes, um edema, inchaço e equimose, que é roxo da região, que é temporário, dura de 7 a 14 dias. E os cuidados de curativo são simples como cuidar de uma época menstrual que toda mulher sabe. Usar absorvente e, nesses casos, usar uma pomadinha cicatrizante. O tempo suficiente para todas as cicatrizes ficarem sequinhas e seguras, geralmente em torno de 7 a 14 dias para pacientes que fazem a ressecção dessa pele em excesso, ou com relação à lipoaspiração e com relação à lipoenxertia, depende também da quantidade de cirurgia associada a essa cirurgia, que é a quantidade de gordura que a gente injetou, a quantidade de gordura que a gente tirou. Também respeita o período de 7 a 14 dias. Se você deseja fazer uma cirurgia desse padrão, procure um médico especialista. Neste caso, o cirurgião plástico lhe auxiliará.